Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o Daniel. A gente se conheceu naquele dia, naquela aula que a gente fez uma roda na roda da engenharia, e eu vou ser o professor de Física B. A gente já tinha conversado sobre isso, mas como a gente deu uma pausa aí, é bom falar de novo, né? A gente vai estar aqui fazendo essas aulas online que eu vou gravar durante esse período de quarentena, que, vamos frisar, é muito importante, nós saímos de casa. E o objetivo, a princípio, é a gente manter o ritmo das aulas, porque a gente não sabe como é que o INEP, como é que o Enem vão se comportar quando o período de quarentena acabar. Tá bom? Então vamos tentar manter o ritmo. É isso? Vamos começar. A matéria que a gente vai ver em Física B vai ser Física Térmica, nesse semestre inteiro, e depois a gente vai estudar ondas e ótica. Vamos olhar para a palavra e entender o que é física térmica. Física, isso aqui eu vou escrever várias vezes, é o estudo dos fenômenos da natureza. E térmico é o quê? O que a palavra térmica significa? É aquilo que tem a ver com temperatura. Ou seja, a física térmica, que vai ser o nosso assunto esse semestre inteiro, vai ser o estudo dos fenômenos da natureza que tem a ver com temperatura. O que eu falei naquele primeiro dia foi que sempre, tudo que a gente vai estudar nessa matéria Física B está perto de coisas do cotidiano. E as coisas que têm a ver com temperatura estão perto das coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, o controle de temperatura é essencial para tudo que a gente consegue imaginar de prático no dia a dia. Por exemplo, a vida só existe porque a vida consegue manter uma temperatura aí, tipo, o nosso corpo 37 graus, enquanto lá fora a temperatura varia. A vida só existe porque a gente tem controle de temperatura. Certo? Outro exemplo de controle de temperatura. Os hospitais, eles têm que manter uma temperatura média aí de 24 graus, temperatura ideal, sabe? E isso nem sempre é possível hoje em dia, e era impossível uns 100 anos atrás. Esse controle de temperatura ideal é importante para que os pacientes consigam ter o corpo deles funcione da melhor maneira possível para poder se recuperar das doenças. Hoje em dia, se você pega coronavírus, seu corpo tem que estar com o sistema imunológico funcionando da melhor maneira possível para poder combater os sintomas que esse vírus vai causar. A questão aí é que, tipo assim, isso aqui só é possível manter essa temperatura nos hospitais se tiver uma climatização. E, por sua vez, para fazer uma climatização, o que você precisa fazer? Estudar física térmica. Ou seja, as tecnologias que têm a ver com climatização, tipo ar-condicionado, ou mesmo ventilador, o engenheiro que vai desenvolver, ele tem que estudar o quê? Física térmica, para poder desenvolver a tecnologia que vai controlar a temperatura. Isso é muito importante. Certo? Então, antes de começar qualquer tipo de matéria, eu vou deixar um exercício para vocês aí, que é pensar em duas situações do seu cotidiano em que o controle de temperatura fez diferença. Fez toda a diferença, ou pelo menos trouxe mais conforto, ou não trouxe conforto. Tá certo? Pensa sobre isso, pausa o vídeo e depois continua. Tá bom. Olha, as duas palavras que mais vão aparecer o semestre inteiro vão ser temperatura e calor. Eu vou primeiro escrever a definição do que é temperatura, do que é calor, e depois a gente vai olhar para alguns exemplos e entender o que essa definição está falando, tá certo? Vamos lá. Temperatura é a grandeza física associada à agitação das partículas que compõem o corpo.
certo? É aquilo. Tudo que a gente conhece ao nosso redor, a água, o concreto, nós mesmos, tudo é feito de partículas, podem ser moléculas, átomos. Essas partículas, por si, elas estão se movendo, estão com velocidade. E a temperatura, então, vai ser a grandeza física, que vai estar relacionada com essa agitação das partículas que compõem os corpos. Daqui a pouco a gente olha por um exemplo, certo? E calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro. Tá certo? Ou seja, todo objeto tem temperatura, todo objeto tem uma energia térmica associada a ele. Quando essa energia térmica passa de um corpo para o outro, a gente fala que está tendo uma transferência de calor, uma transferência de energia térmica. Tá certo? Vamos olhar para alguns exemplos agora e tentar entender por que temperatura é a grandeza física associada à agitação das partículas e calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro. Primeiro, vamos olhar para a temperatura. Pega aqui, pensa na água. A gente sabe que a água, ela tem 3 possíveis estados da matéria. O estado sólido, que é o gelo, o estado líquido, que é a água que a gente encontra para beber, e o estado de vapor, que a gente encontra, por exemplo, quando a gente ferve a água evapora, porque ela passa a ser um gás. Certo? Vamos lá. Qual que é a diferença que a gente percebe nitidamente entre os estados da matéria? Primeiro, à medida que a gente caminha do sólido para o líquido para o gasoso, a temperatura aumenta, certo? A gente sente isso no dia a dia porque está mais quente. A gente sente mais quente. Mas o que está acontecendo microscopicamente? Em todos os casos aqui, a matéria componente é H2O. Aquelas mesmas partículas lá. H, O, O. H, certo? H2O. Então o que diferencia microscopicamente o gelo da água do gás? É que à medida que você vai esquentando a água, a velocidade das partículas, ou o grau de agitação das partículas, vai aumentando. Enquanto no gelo as partículas estão bem próximas, as moléculas estão próximas, e elas estão só vibrando, aqui as moléculas já estão caminhando, elas já estão com uma velocidade. No gás, essa velocidade está ainda maior. À medida que a temperatura aumenta, a agitação das partículas aumenta. Certo? Vou escrever isso aqui. A agitação aumenta. Temperatura aumenta. Tá certo? É nesse sentido que temperatura é a grandeza física associada ao grau de agitação das partículas. À medida que a temperatura aumenta, a gente está vendo aumenta a velocidade das partículas. Do mesmo jeito, se a temperatura baixa, é porque as partículas estão ficando menos agitadas. Tá bom? Com esse exemplo aí, vamos continuar. Vamos continuar. Calor. Vamos entender por que calor é a transferência de energia térmica. Transferência de energia térmica entre corpos quer dizer que tem que ter 2 corpos. Por exemplo bem familiar, um suco de laranja com gelo. Certo? Bem, quando a gente pega um copo de suco de laranja, a gente faz o suco lá e o suco está a temperatura ambiente. Suco, 25 graus. O gelo está congelado. Vamos dizer que ele está derretendo. Ele está a 0 graus. O que acontece quando a gente põe o gelo dentro do suco? Para e pensa. O que acontece quando a gente põe o gelo dentro do suco?
o gelo derrete, o suco fica mais gelado, certo? Esse aqui derrete, esse aqui esfria, e o gelo derrete. De novo, isso aqui é bem natural, né? É isso que a gente observa no dia a dia. Mas por que isso acontece? O suco está com energia térmica maior, as partículas estão mais agitadas, o gelo, o contrário. Então, quando a gente põe os dois em contato, acontece uma transferência de energia térmica, que é o quê? É justamente o calor, uma transferência de calor do suco para o gelo. Porque aí, à medida que o suco está dando energia térmica, ele perde energia térmica, esfria. Perde energia térmica, esfria. O gelo, por sua vez, ele ganha a energia térmica que o suco está passando, então ele derrete. Tá certo? Só para entender por que as coisas acontecem nesse sentido aqui, eu vou escrever aqui um princípio que vai seguir a gente ao longo do semestre inteiro e da vida inteira, porque isso aqui é uma verdade universal. Princípio. Talvez a gente consiga entender ele lá para o final do semestre, mas agora eu vou deixar como um postulado. Deixar como um postulado. Postulado é uma regra que vem de observação da natureza, como, por exemplo, a lei da inércia. Tá? Um princípio que a gente vai ter aqui é: o calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Certo? É o que a gente viu aqui. Tá o suco mais quente, o gelo mais frio, o calor flui do suco para o gelo. Tá certo? Tendo isso em mente, o objetivo hoje é vocês entenderem a definição de calor e temperatura. E aqui a gente viu nos exemplos do dia a dia como é que funciona o calor e temperatura. Mas é muito importante, é aquilo, calor e temperatura são coisas do nosso cotidiano. Então a gente tem uma certa familiaridade. Mas na ciência, a gente precisa entender o que é cotidiano e tá certo, quando é que a nossa intuição tá certa e quando é que ela tá errada. Muitas vezes ela vai ajudar a gente aqui na parte de calor e temperatura, mas muitas vezes ela vai enganar, e muito. Certo? Vou escrever aqui. As sensações enganam. Tá bom? E por causa disso, vamos entender por que calor e temperatura podem enganar a gente, no sentido físico. Pega onde você está estudando, procura um objeto de metal e procura um objeto que não é de metal. Pode ser, por exemplo, na sala a gente faria esse exercício com a carteira, que tem a base de metal e tem o apoio que é de madeira. Eu vou pegar aqui uma tesoura, que a lâmina é de metal e a base é de algum plástico, alguma coisa de petróleo. Tá certo? Pega esse objeto, pega na parte de metal e pega na parte que não é de metal. Eu te pergunto, qual das duas partes parece que está mais fria? Bem, eu tenho certeza que a resposta que você vai dar é que a parte de metal vai estar mais fria, ou pelo menos parecer mais fria. Mas isso é verdade? Não. Por quê? Essa tesoura, eu deixei ela quieta aqui um tempo, ela acabou entrando em equilíbrio térmico com o ambiente. Aqui onde eu estou de manhã deve estar uns 27 graus mais ou menos. Então a temperatura está em equilíbrio térmico com o ambiente, ela está a uns 27 graus. Certo? Então, vamos dizer, tanto a lâmina quanto a base estão a uns 27 graus. Então eles estão a mesma temperatura. Ou seja, a lâmina não está mais fria.
elas estão à mesma temperatura. Bem, vamos entender o que está acontecendo. A minha mão está aqui, a uns... Eu não estou com coronavírus nem nada, então uns 36 graus. Tá certo? Mais quente. Então, quando eu encosto aqui na tesoura, tem uma transferência de calor da minha mão para a tesoura. Porque minha mão está mais quente do que a tesoura. Então, por que aqui parece mais frio do que aqui? O que acontece é que o metal é um bom condutor de calor. Então, o fluxo de calor, a velocidade com que eu perco calor para cá, vai ser mais rápida do que para cá. E o frio que a gente sente é quando a gente perde calor. Vou escrever aqui. Tá certo? A gente sente frio quando perde calor. O metal é um bom condutor de calor. Então, a gente vai perder mais calor pro metal porque ele conduz calor melhor. Então, a gente vai sentir mais frio. Mas então vai parecer mais frio, só que eles estão na mesma temperatura. Tá certo? Pensem sobre isso e façam os exercícios. Os exercícios vão ser basicamente testar essa intuição sobre o que é temperatura, o que é calor e comparar isso com a nossa intuição, tá certo? Essa semana vai ser só isso. Eu tô entregando aqui o trabalho só na sexta-feira porque eu tive um problema com a gravação, mas a partir de semana que vem eu vou tentar entregar na quarta-feira, que seria o dia das nossas aulas, tá bom? Qualquer dúvida me manda mensagem para os monitores e é isso. Obrigado, gente.